boa tarde a todos. Bem-vindos ao colóquio de Genética e Arritmias, que, como o próprio nome da sessão diz, é um colóquio. Então, na verdade, nós não faremos nenhuma apresentação formal e gostaríamos que vocês ficassem à vontade para perguntarem, para discutirem, porque essa é a ideia do colóquio, que a gente converse, discute, enfim, que a gente fale sobre o assunto. Okay? Nós vamos procurar dar um aspecto bastante clínico para esse colóquio, quer dizer, então a ideia é que a gente discuta as cardiopatias, as arritmias geneticamente determinadas, como investigá-las, como conduzi-las, etc. Então, por favor, fiquem à vontade. Meu nome é Augusto Scalabrini, eu sou professor associado da Faculdade de Medicina da USP e cardiologista. Doutora Luciana Sacilotto, não precisa de apresentações, né? Doutora Luciana é do grupo de arritmias, do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP e trabalha com genética. A doutora Natália Quintela San Jorge Olivetti é médica cardiologista, também do INCOR. E o doutor Cristiano Pisani é médico assistente da Unidade Clínica de Arritmias do INCOR e diretor científico da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E a doutora Mirela Facin, também cardiologista, também uma estudiosa do assunto, e essas pessoas compõem a nossa mesa. Só para a gente... Eu fiz algumas anotações e fiz algumas provocações, né? Nós fizemos algumas provocações para a gente começar a conversa, mas, como eu disse, a conversa depende muito de vocês, então eu espero que vocês realmente participem, né? Deixa eu achar aqui minhas anotações. Às vezes, a falta de óculos não ajuda. Muito bom. Então, a gente queria começar perguntando para a mesa, né? Um paciente já com diagnóstico feito de QT longo, né? Já com desfibrilador, ou seja, o paciente já está diagnosticado, já está tratado. Vale a pena a gente fazer o estudo genético nesse paciente ou está tudo resolvido? O que vocês acham? É uma boa pergunta para aquecer, né? Porque o QT longo, ele realmente é a doença onde nós mais depositamos todas as nossas fichas de que o teste genético pode nos ajudar. E isso porque a positividade do teste genético, aquilo que a gente chama de rendimento do teste genético, é em torno de 60% a 90%. E faz muita diferença em prognóstico, saber o subtipo. Quando a gente fala que o subtipo é definido pelo eletro, pelo teste ergométrico, na prática, a gente sabe também o quanto é difícil ter certeza de que é aquele determinado subtipo. Então, a gente sabe que o QT longo tipo 1 tem características clássicas ao ergométrico, mas na hora de indicar uma simpatectomia, a gente quer o teste genético. Então, é mais ou menos como se eu dissesse assim, na hora de intervir, a gente quer ter certeza de que é realmente um QT1 que eu estou beneficiando o meu paciente. Ou na hora de comprar uma medicação específica, eu quero dar mexiletina, eu também fico mais à vontade de toda aquela dificuldade que a gente vai trazer para a vida do paciente, de importar medicação, etc. É melhor que eu tenha certeza que esse indivíduo tem realmente QT3, até porque tem também overlap eletrocardiográfico com outros subtipos mais raros de QT. Então, é a doença para fazer teste genético, doutor Scalabrini. Perfeito, que bom, que bom. Então, na verdade, existe uma utilidade muito grande, né? Pelo que a doutora Luciana falou, doutora Mirela, doutora... querem opinar? Doutor Cristiano, quer opinar? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para... Falou numa sensibilidade de 60%, 60%, 90%. Quando o teste é negativo, qual a recomendação? Quando surgir mudar o painel, em 5 anos repete, 10 anos repete, porque o QT é aquilo,
20 anos era QT 1, 2 e 3. Hoje tem 14 QTs, né? Em quanto tempo repete ou busca algum kit diferente se o teste for negativo, com um paciente com um diagnóstico com fenótipo de QT longo? E eu acho isso é fundamental, porque a gente está exatamente no momento onde não é exatamente que diferentes subtipos estão surgindo, mas diferentes formas de descobrir mutações. Então, conforme você tem o avanço tecnológico mesmo, da profundidade que você vê, que você analisa, e quanto você pode pegar, porque hoje um teste genético ele vai olhar para o exon. E novas mutações no intron estão sendo observadas. Só que quando você pensa em intron, você pensa em 90% da carga genética, é um mundaréu de informações, né? Como tentar encontrar uma agulha no palheiro. Então, a tecnologia, a inteligência artificial é que vai ajudar a gente a encontrar essas mutações. Então, se acontece de eu pegar um paciente que eu tenho certeza, por alto valor preditivo pré-teste, que são os scores clínicos, que eu tenho certeza que é QT longo. Eu, às vezes, até sei, imagino qual subtipo que é, e que o teste genético vem negativo, eu realmente espero a tecnologia andar um pouco mais. A gente já teve essa experiência, né, Cris? Então, a gente já teve pacientes que a gente achava que era negativo, e repetiu o teste, pela profundidade de leitura veio positivo, a quantidade de bases que pode ser lida no mesmo teste. Então, ele é necessário mesmo que se repita, que não desista do critério clínico. E, acima de tudo, emendando só mais uma questão, imagina se esse paciente tem uma variante de significado incerto em outra, às vezes até um gene elencado como QT longo, um CAC-NAUM-C, alguma coisa inespecífica. A gente tem que tomar muito cuidado para não se debruçar em VUS. Não ficar viajando nas variantes de significado incerto e acreditar no seu diagnóstico clínico. Não ficar rodopiando com o diagnóstico. Queria acrescentar também em relação ao prognóstico, né? Que no QT longo, como a Lu bem falou, a importância da gente ter a genética quando a gente vai fazer alguma intervenção, isso também porque a gente sabe que o subtipo genético associado ao valor do intervalo QT antes do tratamento, a gente vai utilizar essa informação daí para frente para poder estratificar o risco do paciente, né? Hoje a gente tem a calculadora de risco de QT e para a gente colocar o paciente na calculadora, a gente precisa dessa avaliação molecular também, né? E a outra questão é o rastreio familiar, que a gente acaba fazendo o diagnóstico numa idade em que o paciente tem 20, 30, então, geralmente ele tem irmãos, ele tem os pais, e claro que o cardiologista já está acostumado a fazer o rastreio, assim, faça um eletro, faz um eco na família, mas quando a gente parte do ponto de vista molecular, então se você tem alteração genética, você consegue fazer isso com muito mais precisão, né? Desde o nascimento, né? Isso que é legal. Quem nunca passou um perrengue na análise de um ECG de neonato, né? Não é tão simples, é muito taquicárdico. Então, se você tem o teste molecular logo de cara, isso te ajuda muito a não fazer diagnósticos excessivamente, que isso também é ruim. E então, é muito bem lembrado. E aí acho que é legal a gente entra em outra questão, né? Porque quando faz o rastreio familiar, alguns dos familiares não têm sintomas, né? E aí a gente entra naquela questão, teste positivo acaba tratando o paciente, né? Por quê? Porque por mais que ele não tenha o fenótipo no momento que você está fazendo a análise, ele tem a possibilidade de desenvolver a doença. E às vezes a primeira manifestação é a morte súbita. Então, se você já fez o diagnóstico daquele paciente, já está indicado o beta-bloqueador, que é um tratamento extremamente eficaz, né? Ou seja, a gente deve rastrear também a família, mesmo os assintomáticos, né? E uma vez encontrada a mutação, tratá-los. Perfeito. E aí, como é feito o rastreio também, né? Eu acho que uma vez descoberta a genética, ok, faça a genética dos familiares de primeiro grau. E quando a genética é negativa? Não, daí só depende do teste do eletrocardiograma mesmo, não tem o que fazer, vai ter que ficar pelejando com eletros de repetição. Exatamente, é isso mesmo. Acho legal também falar a respeito dos testes provocativos, né?
E como vocês têm feito lá É, no o que é ambulatório? legal nesse aspecto é assim, se o caso índice tem um teste provocativo positivo, a pessoa que mais tem fenótipo na família, tem um teste provocativo como um teste ergométrico, que é uma das ferramentas que a gente mais usa, ou um teste de Viskin, que é colocar o paciente deitado, colocar o paciente em pé, apesar da sua baixa especificidade. Quando você tem o caso índice positivo para esses testes provocativos, você pode confiar mais naquela medida provocativa para o familiar. E por que eu falo isso? Porque a medida provocativa também vai variar conforme subtipo do QT. Então, no QT1, você espera encontrar alteração no teste ergométrico, no QT2, você espera encontrar alteração no teste de Viskin, e no QT3, você espera encontrar alteração num teste de mexiletina. Não é prática nossa fazer teste de mexiletina para encontrar o QT3. É um teste de alta intolerância, então você não faz isso na prática, né? Claro, claro. E a indisponibilidade também, super difícil. Perfeito. Plateia quer comentar? Por favor. Não é comentário, é uma pergunta. Meu nome é Eri Brito, sou da Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois que a gente entrou no mapa genoma, né, junto com o grupo do INCOR, a primeira resistência que eu tive dos clínicos, cardiologistas, o que eu vou fazer com essa informação? Né? Hoje já mudou muito. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre uma informação sobre testes que eu tive. Então, uma paciente jovem, de 40 anos, teve morte súbita. Dormindo, o marido achou que ela estava tendo uma convulsão, morte súbita. Ela tinha feito uma avaliação cardiológica para fazer um risco cirúrgico, alguns meses antes, eletronormal. Então não tinha QT longo, não tinha brugado, não tinha nada. Daí a mãe, que é nossa funcionária, lá no HU, poxa, meu pai morreu subitamente com 50 anos, os 2 irmãos dele morreram subitamente, ninguém sabia que tinha nada. Falei, então tá, vamos fazer teste. E aí encontramos a síndrome de Brugada, a alteração do canal de sódio, na mãe dessa moça de 40 anos, nos 2 filhos, os pais já faleceram. A pergunta é, o que vamos fazer agora? Ninguém tem eletro de Brugada. A mãe da moça que morreu, os 2 filhos, um é homem e o outro é mulher, não tem eletro de Brugada, mesmo com as derivações no terceiro e no 2º espaço, mas a filha que morreu, que a gente não testou, porque não pegou a amostra de sangue, foi dramático, né? Foi uma morte súbita, a gente teria. Ela tinha eletro normal, 2 meses antes. O que eu faço com esse eletro normal da mãe, dos 2 irmãos, com essa história de morte da filha, que não tinha nada no eletro, e os 2 tios e o pai que morreram subitamente? É onde o teste molecular vai me levar para fazer alguma coisa. Né? Aí eu vou te devolver 2 perguntas, né? Então, assim, depende muito, porque o SCN5A um gene promíscuo, né? Ele realmente são pelo menos, sei lá, 5. Você pode ter morte súbita por Brugada, pode ter morte súbita por QT3. Aí eu estou imaginando que também não tem não tinha QT, porque, né, você viu o eletro. Pode ser miocardiopatia dilatada, mas também tem ecocardiograma normal, como você mencionou, e pode ter extrasístoles ventriculares de Purkinje dessas deflagradoras de morte súbita, que é a EV polimórfica. Eu também acho que o teu paciente não tinha, porque esses pacientes geralmente têm alta densidade de arritmia ventricular, é fácil de detectar, mas tem uma quinta colocação, que é a FV idiopática. Então, só se eles tiverem uma forma de FV idiopática familiar, e aí precisaria analisar a fundo, aí a pergunta que eu te retornaria, se você lembra a variação, se você tem a variação, porque daí vai depender se é perda de função, ganho de função, e ir a fundo na pesquisa. E, com certeza, a gente só vai realmente se consternar com essa variante se ela estiver classificada como patogênica ou possivelmente patogênica, porque daí, se for VUS, fica completamente fora de... Não, veio como patogênica. Veio como patogênica na mãe da moça que morreu e nos 2 filhos nos 2 filhos. Vivos aí ainda. Você quer saber o que você faz com os 2 filhos. Tem os que 2 se aprofundar. filhos e com a mãe. E a mãe. Porque é mulher, isso. mas a filha morreu. O mais interessante seria se aprofundar bem para tentar pesquisar
ao certo o que essa mutação traz de fenótipo, né, para ver qual é o ponto de pesquisa, se tem o que avançar, porque daí você tem mais ou menos as localizações, ó, talvez lá para 1.500 é perto de Quetelongo, número baixo, 200, 300, essa extrasístole. Então, pelo resíduo, a gente, que é o número da mutação, a gente realmente pode ir um pouquinho a fundo e discutir melhor o teu caso, mas daí a gente vai precisar da mutação. Luma, justifica fazer o teste da asmalina? Já nesse Com contexto? certeza. Eu acho Porque assim, eu sou super resistente a teste de asmalina, mas nesse caso eu acho que super justifica porque você está com um fenótipo incerto na mão, né? Eu acho também que acrescentaria aí um eletro prolongado, né, um Holter, a monitorização com 12 derivações, eventualmente colocar nas posições derivações superiores, né? A gente tem feito isso com rotina, eventualmente o paciente tem um eletro normal, de vez em quando, em alguns períodos do dia. Teve um paciente que a gente teve que passou mal porque não tinha comido tanto, tinha vindo de fora para fazer o exame, e aí, na ocasião do vômito, apareceu o fenótipo de Brugada no eletro, tipo 1. Então, acho que é bem interessante a monitorização por tempo prolongado do eletrocardiograma ambulatorial. O teste ergométrico, até o pessoal, né, do INCOR publicou recentemente um trabalho a respeito do teste ergométrico e sua validade para fazer o diagnóstico da síndrome, usando também as derivações nos espaços intercostais superiores. Então, é uma outra ideia, né? E, por fim, como a filha da paciente teve essa morte súbita no sono e o teste genético é patogênico para a síndrome de Brugada, acho que aí sim vale a asmalina, né? Apesar de ser, hoje em dia, super questionada. Continuando no assunto, tá certo? Já que estamos falando de Brugada, o que vocês todos concordam que o teste ergométrico pode ser útil para revelar um fenótipo, não? Eu sou suspeita, né? Que eu adoro. Então, a gente fez esse teste junto no Nemer, foi a tese do Nemer, Dr. William, Andréia, todo mundo da ergometria aqui em peso para nos apoiar, mas a gente começou a fazer mais ou menos... Faz pelo menos uns 10 anos que a gente faz, mas que a gente começou mesmo a catalogar, foi a partir de 2016, e para a gente o resultado traz informações muito importantes. Em geral, você tem um eletro com uma suspeita, um RSR', um pequeno supra, né, Mirella? Isso também, a Mirella está fazendo em todos os pacientes da tese dela, pré e pós-ablação, também vai ter informações interessantes, mas aí o que você observa é um aumento do diagnóstico, mas a gente só pegou os pacientes com síndrome de Brugada já diagnosticados para ver o papel do teste ergométrico. Então, a gente não sabe se a gente fizer numa população geral, como que vai ser esse resultado, mas é óbvio que se desenvolver o tipo 1 de Brugada na recuperação, a gente vai acabar chamando de Brugada. Então, é uma população que é difícil de ter controle, né? De ter um grupo controle. A gente discutiu muito isso na época de fazer o exame. Como o teste de asmalina, ele realmente, se você induz Brugada por teste de asmalina, você pode ter essa resposta em indivíduos saudáveis e acaba sendo não sendo um método diagnóstico tão amplamente aceito. Para mim, qualquer manobra espontânea que você fizer, incluindo o ergométrico, é de grande valia. Então, a gente acaba fazendo, e além do teste ergométrico, a gente acaba fazendo eletro em diferentes momentos do dia, inclusive, na semana que vem você volta, faz uma refeição copiosa e vem fazer o eletrocardiograma de derivações superiores. Então, a gente faz qualquer manobra para avaliar. Quando você tiver febre, você vai no pronto-socorro com febre e faz um eletro. Mas daí você gradua. O que a gente não sabe é se no ergométrico, quem desenvolve só na recuperação, se tem o mesmo risco, porque a gente fala muito de burden de Brugada, mas agora o conceito da moda é o burden quer dizer, a gente fala do burden de FI, e agora o conceito da moda é o burden de Brugada. Tá. Quanto mais tempo o paciente fica num eletrocardiograma tipo 1, maior risco ele tem. Ok. Por gentileza, eu me perdi na fala da doutora. Ela usa a mudança de posição tanto no teste ergométrico quanto no Holter em nível superior ou inferior?
As derivações são deslocadas para os espaços intercostais superiores, as derivações pré-cordiais. Então, no Holter a gente usa isso, no Holter de 12 derivações. V1 e V2 permanecem, a gente coloca V1 e V2 no segundo espaço intercostal, direito e esquerdo, e aí vai V3 e V4, a direita e a esquerda, no terceiro espaço intercostal, e V5 e V6 no quarto espaço intercostal, direita e esquerda. E no router? No Holter é a mesma coisa. Muito obrigado. Por causa do Holter de 3 versus 12 Assim, derivações. a gente usa o de 12 derivações, mas ainda está numa questão de pesquisa, né? Mas que realmente aumenta a possibilidade diagnóstica, justamente pela manifestação ser mais alta, né? 3 eletrodos e 12 derivações. Como se fosse um eletrocardiograma com 10 polos de 24 horas. Sim. Tá bem, muito obrigado. Então, você faz praticamente um eletro de 24 horas. E aí, sim, uma média de 20% dos pacientes com Brugada induzido, aqueles que só fizeram diagnóstico sob asmalina, na verdade, são espontâneos, se você analisar no Holter de 24 horas. A gente fez, pelo menos, o Dr. César, aqui também ajudou bastante, né? Uns 30, 40 pacientes com síndrome de Brugada, que a gente avaliou pelo Holter de 12 derivações, o maior supradesnivelamento acontecia lá pelas 18, 19 horas. Ou seja, ninguém mais está no nosso consultório, eu espero, esse horário. Então, é o momento do diagnóstico, impressionante, assim. O maior supradesnivelamento é 18, 19 horas. Nesse momento, eu tinha encerrado a minha pergunta, mas é uma observação interessante. Por volta de 18 horas, que naturalmente estava se iniciando algum processo predominantemente vagal, uma função autonômica vagal. Seria por isso? A gente supõe que sim, né? Porque realmente o principal trigger de Brugada é o vago, né? É o vagal. Para complementar. Eu queria aproveitar a pergunta e o caso que o professor da UFJF levantou para a gente pensar também em uma possibilidade de a gente fazer uma avaliação familiar por outro aspecto. No caso que ele levantou, houve a morte súbita, ele partiu para uma avaliação molecular diretamente, né? E isso é uma coisa que chega no consultório do cardiologista, né? Houve uma morte súbita, aparentemente não tinha diagnóstico de nada, e chega a mãe ou o pai, alguém, para a gente iniciar uma avaliação. A gente pode também começar essa avaliação fazendo a avaliação de fenótipo, né? E a gente pode discutir um pouco que exames que seriam fundamentais a gente fazer quando a gente tem a suspeita de uma canalopatia e a gente quer fazer primeiro a avaliação fenotípica para depois direcionar a avaliação molecular. O que vocês acham que é importante fazer? Tem um pacote que você faz? Eu vou torcer a sardinha, puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas o eletro é fundamental. Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico simplesmente olhando o traçado, né? Então, na síndrome de Brugada, com eletro tipo 1, QT longo, né? A gente mede o QT, corrige e acaba fazendo o diagnóstico. Algumas, infelizmente, a gente não consegue pelo eletro. Aí, o segundo exame, eu jogaria o teste ergométrico, ou o Holter. O que vocês acham? É o pacote. Não tem jeito. O Entra no eco, pacote, né? E o estudo eletrofisiológico? Isso. E o estudo eletrofisiológico, Cristiana? Não, então, com relação ao estudo eletrofisiológico, assim, que é muito claro nas canalopatias que no QT ele não tem papel, mas no Brugada pode ter. Então, por exemplo, nesse paciente, investigação, eu não faria estudo eletrofisiológico sem ter alguma documentação, ou pelo menos, já saindo das canalopatias, indo para as miocardiopatias, o paciente, se tem, por exemplo, alguma cicatriz, alguma fibrose, uma ressonância, aí poderia justificar o estudo eletrofisiológico. Mas sem isso, sem bloqueio de ramo, o estudo eletrofisiológico tem um papel muito pequeno, com exceção na síndrome de Brugada mesmo, que parece que tem, sim, algum papel. E tem casos assim, que é muito interessante, porque realmente a gente não espera que vá induzir FV, e com uma estimulação bem pouco agressiva, o paciente induz FV. Então, realmente, a gente fala, existe algum distúrbio elétrico muito claro nesse paciente. Embora no estudo eletrofisiológico eu veja, assim, tem uma resposta meio errática, no momento induz, aí com o protocolo mais agressivo já não induz,
mas tem sim um papel bem claro, tanto a indutibilidade de fibrilação ventricular, quanto os períodos refratários mais curtos nos pacientes com síndrome de Brugada. Mas coração normal, morfologicamente normal, e outras suspeitas, QT longo, não tem nenhum papel, não. Acho que nesse caso, nesse caso a gente poderia pensar só no contexto teste farmacológico que é feito com mais segurança dentro do laboratório de eletrofisiologia, né? Porque daí para você fazer a asmalina não é inócuo, né? Então o ideal é que esteja monitorizado e prestando um atendimento de urgência, caso entre fibrilação ventricular, você precisa ter na mão o Isuprel para fazer a reversão da asmalina, se for necessário fazer, apesar dela ser muito rápida, e a gente usa muito o contexto do estudo eletrofisiológico para fazer os testes. A gente fez bastante isso lá no ambulatório de tilt test também, onde a gente tinha carrinho de parada, etc., mas a gente fazia asmalina seguido de epinefrina, mas com certeza a epinefrina saiu um pouco de moda, porque o ergométrico é muito superior, e aí a asmalina a gente prefere fazer dentro do contexto do estudo. Importante lembrar também na investigação de morte súbita, né, ou de um familiar, um paciente com morte súbita, que apesar de a gente estar falando muito de canalopatia, a principal causa de morte súbita em paciente jovem é miocardiopatia, arritmogênica ou hipertrófica. E aí eu quero já aproveitar para perguntar, né, para a Natália, que inclusive foi a tese dela, como que a gente investiga? Se já pediria a genética, se pede para canalopatia e para miocardiopatia, pega o familiar do paciente no consultório, como a gente procede? Porque o ecocardiograma também entra no pacote, a ressonância, eventualmente. E o teste genético? Quais testes pedir? Ótimo. Então, na suspeita de miocardiopatia arritmogênica, a gente parte primeiro por os exames eletrocardiográficos, né? Então, um eletrocardiograma com inversão de onda T em precordiais direitas, a presença da onda epsilon, apesar de ser mais rara, né? E pensando também nas formas de ventrículo esquerdo, alterações de repolarização na parede lateral ou baixa voltagem na parede inferior. São as alterações que fazem a gente já começar a direcionar para esse tipo de diagnóstico. Mas se a gente tem um familiar com uma morte súbita entre 20 e 40 anos, durante esforço físico, jogando futebol e etc., uma coisa que eu gosto de pensar nas investigações de morte súbita é que a idade e a situação ajudam a gente a direcionar para que a gente vai investigar. Então, enquanto na primeira infância vão ser mais as canalopatias, entre 20 e 40 anos, mais as miocardiopatias, e se for induzido por esforço, tipicamente jogando futebol, já tinha tido TV ou síncope, aí pensar realmente em miocardiopatia arritmogênica, né, junto com hipertrófica. Daí a diferença eletrocardiográfica é clara, né? Então, na hipertrófica, sobrecarga, pode ter presença de onda Q, desvio de eixo, e na arritmogênica, essas características que a gente falou. Fora o eletro, é importante o Holter, o teste ergométrico, o ecocardiograma e a ressonância, porque a ressonância tem análise 3D, a gente sabe que o eco tem bastante limitação por ser uma câmara posterior para a avaliação do VD, né? Então, a ressonância acaba sendo bem importante já de pedir para esse perfil de paciente. Claro, depende um pouco da probabilidade pré-clínica sua, né? Então, se o eletro já está alterado, você precisa juntar critério. A ressonância também vai trazer informação prognóstica. Então, em relação à presença de fibrose, disfunção do ventrículo direito. O eco com o strain também é uma coisa que você pode direcionar no pedido, pedir para fazer a avaliação por strain do ventrículo direito, porque a gente sabe que ele está alterado nas cardiomiopatias arritmogênicas de uma forma mais precoce. E assim que você tiver critérios diagnósticos, o teste genético. O teste genético vai ser fundamental, então, para você ter uma confirmação molecular. Ele vai ajudar na avaliação prognóstica também. A gente sabe que tem alguns genes de maior risco, mesmo dentro da cardiomiopatia arritmogênica, que já é uma miocardiopatia com alto risco de morte súbita em comparação às outras miocardiopatias, né? Mas dentro da arritmogênica, a gente sabe que tem um perfil de genes mais associado a risco de morte súbita, então vai ajudar no prognóstico e, claro, o rastreio familiar, né?
Eu sou eletrofisiologista, realmente não é meu dia a dia a genética, então eu estou aqui muito para perguntar para elas. Se eu tenho um familiar que morreu, teve uma morte súbita, e eu busco fazer o teste genético, quem eu prefiro testar, os pais ou irmãos? Perfeita pergunta, Cris. Isso daí é sempre um dilema, né? O que a gente queria testar era ter guardado o sangue de quem faleceu, né? Eu acho que o principal é ter certeza de uma autópsia feita, é não pular os passos da autópsia e de guardar sangue, porque diante de uma morte súbita, talvez o sangue possa trazer essa sua resposta molecular de uma maneira perfeita. E não tendo, com certeza os pais. Então, a avaliação fenotípica dos pais, apesar de ter idades, por exemplo, você vai, eventualmente pais de 60 anos, e vai parecer óbvio que não é nada, que não vai ter nada deles, mas daí é menos ainda assertivo e para os irmãos, né? Então, tem que vir dos pais, se não for uma mutação de novo, que significa realmente numa paternidade conhecida, não vir do pai nem da mãe. Ou daí você não tem que preocupar com os irmãos. Então, com certeza, testar fenótipo dos pais, porque, às vezes, por penetrância incompleta e uma visão diferente, né? Quer ou quer não, quando você está pesquisando um pai de uma criança com morte súbita, não é que nem ele passou pelo check-up de algum lugar, fez exames e estava tudo normal, ok, não precisa ir adiante. A gente vai olhar esses pais com outro olhar diagnóstico, né? E, com certeza, se o fenótipo apontar para a mãe ou para o pai, você vai tentar fazer o genótipo, fenótipo guiado. Porque, em tese, até o momento, fazer genótipo sem um fenótipo é classe 3. Você pode acabar culpando, por exemplo, esse SCN5A do Dr. Hélio, é que o teu está muito evidente, porque tem o link da mãe, né, entre a filha e os irmãos, né? Mas tem situação que eu já peguei, inclusive, de ter SCN5A perda de função, que teria que dar brugada, e o familiar ter QT longo, entendeu? Então, é óbvio que tem overlap, mas em uma situação sem ser overlap, dá muito medo de pegar uma mutação que não explique o caso, entendeu? Então, por isso que o genotipar sem fenótipo guiado é fria. Fala, César. Microfone para o doutor César, por favor. Desculpa, você vai falar? Espera aí que tá. A doutora vai falar, daí você fala, César. Dá para escutar agora, né? Tá. Trícia de Recife. Eu fico preocupada quando uma doença como brugada, a gente tem um diagnóstico apenas com um exame, que é o eletrocardiograma. Então, se eu tenho um padrão tipo 1 espontâneo, eu digo que é brugada. Então, se me chega um paciente com pectus escavato, vocês param aí? Ou existe possibilidade de ter um overlap, ele ter também? Como é que a gente conduz isso? Existe possibilidade de ter overlap. Eu nunca peguei, mas existe, né? Então, assim, o padrão do pectus, ele não forma aquele tipo 1 de corcova, sabe? Então, se eu visse um pectus com uma corcova, eu ia acabar achando, porque até nos próprios artigos que mostram as imagens e os casos que a gente já teve na vida, o pectus, ele é sempre o tipo 2. Eu não chega a ser aquele tipo 1 bonito, né? Mas se tivesse uma evidência de doença familiar associada a um tipo 1 bonito, uma questão que é legal que a gente, né, acaba fazendo no INCOR é o VETOR, quando a gente tem alguma dúvida do padrão eletrocardiográfico, né? Ou então, se justificar pela família, aí sim fazer a asmalina. Mas a gente já teve um caso, até discutido com o Cris, o padrão eletrocardiográfico era de um brugada, assim, que você fala assim, falta tão pouco para ele ser um brugada lindo, mas ele ainda caía assim. Ele não era assim ou assim, ele dava uma leve queda e um paciente altamente manipulado.
de tórax, a gente fez uma toma, ele tinha feito metastasectomia, era um cara jovem, mas que tinha várias manipulações subdiafragmáticas, assim. A gente acabou fazendo a osmalina, continuou na dúvida, e por ele não ter mais nenhuma outra evidência e eletroseriado não apresentar o supratípico, a gente considerou uma fenocópia, que é essa sua pergunta, né? A gente acaba usando o termo fenocópia. Mas, da minha experiência, assim, nenhum era a corcovona bonita do Brugada. Eu tenho um paciente que eu acabei passando para a Lu, era um garoto que tinha CIA, e ele tinha um RS-R', aí é Brugada, não é Brugada, a gente fez o teste com a osmalina, eu acho que foi negativo, fez tudo eletrofisiológico, foi negativo, não, então deve ser a CIA mesmo, aí fez teste genético, é CN5A positivo, aí eu mandei para a Lu. Claro, aí ficou diagnóstico de Brugada, estratificado como baixo risco, tranquilizou a família, mas eu acho que nesse momento o teste genético ajuda muito, porque às vezes tem esses overlaps mesmo de apresentação clínica, que poderia ser uma fenocópia, mas aí tem o teste genético, eu acho que aí nessa situação ajuda bastante. Mas em Brugada é sempre importante a gente afastar outros diagnósticos. Então, assim, tem que afastar a fenocópia. Vai ter que fazer exame de imagem para ver se tem doença estrutural importante. A gente teve um caso também lá no INCOR, que o paciente tinha doença arterial coronariana, tinha infartado ADA, e fez um padrão muito típico, tipo 1, né? E até a gente acabou levando para um colóquio, não me lembro onde foi apresentado, se foi SOCESP mesmo, ou SBC, e, por fim, na verdade, os pacientes acabam fazendo esse padrão justamente porque fazem uma alteração na sódio potássio ATPase. E, por isso, existe uma alteração secundária dos canais de sódio, simulando o padrão tipo 1. Então, na verdade, sempre tem que ser afastada a cardiopatia estrutural. Tem mais um exemplo, que acho que você vai lembrar, um vasoespasmo. TEP, né? Um TEP também. Eu lembro bem de um vasoespasmo, o que ajudou é que todas as vezes que ele suprava, ele tinha dor. Ele tinha loop recorder, que não é comum a gente ver a padrão de Brugada no loop recorder, mas ele tinha um loop recorder com padrão tipo 1, mas 100% dos episódios dolorosos. Dolorosos. Daí não justifica o Brugada provocador, porque era coronário normal. Ok. Bom, Você conhece esse caso. Pegando um gancho no que você falou agora há pouco, de ter um material do paciente que faleceu. Tá? Aproveitando a presença do Cris, da Sobrac, a presença de vocês, não seria hora da gente sensibilizar a sociedade, sensibilizar os legisladores de que todo indivíduo com morte súbita, especialmente os indivíduos jovens, fosse guardado uma amostra, biópsia ou necrópsia, né, no caso desses pacientes, isso como dentro da legislação? Com certeza, doutor César. Até a gente acabou de conseguir uma verba para a realização dos testes genéticos pelo SVO do HC. Sim, então, mas que isso fosse um padrão de comportamento. Olha, um indivíduo jovem, emaranheceu súbito, guarda uma amostra. Né? A nossa grande barreira, mas é isso, porque usando a sociedade, por campanhas, etc., que eu realmente acho que está perfeita a tua colocação, porque é como você, pelo menos, consegue o primeiro passo, que é a realização da autópsia. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer os heredogramas, os estudos familiares, ainda acontece muito de ter infarto aos 40 anos sem autópsia, sabe? Não foi para SVO. Tem um monte de estado que não tem SVO. Então, a gente fez um levantamento, inclusive, naquele DataSUS, que mostra que menores de 60 anos com diagnóstico de infarto pela aquela declaração de óbito, 20% tinha autópsia. Tipo, 80% está furado. Exato. Sim, mas se nós tivéssemos, pelo menos, a oportunidade de obter o material nos indivíduos, nos locais já que era tem alguma SVO, coisa. Já seria um grande banco de dados. Já, com certeza. Agora, isso que você falou é verdade, né? É muito comum o indivíduo que tem morte súbita ganhar um atestado de infarto miocárdio. Médico amigo. Um médico amigo, a gente médico não da pode família. ser um médico amigo. Exatamente, é isso aí. É isso mesmo, né? E ele ganha como infarto miocárdio. Na verdade, não era, nunca foi. Porque
Comentar? Eu acho também Na muito... verdade, quando a necrópsia é branca, né? Na verdade, a maioria dos pacientes, como a Luciana falou, acaba não indo para a necrópsia. Mas quando não se acha nada, existe indicação da biópsia molecular, né? Enfim, acho que teria que sim ser feito um trabalho para que todos os pacientes passassem para avaliação, para ver se... O coração tem que estar numa lei. Exato. Exatamente. O coração tem que ser visto, porque daí a gente volta a falar do papel do teste genético, né? Exato. Que vai ser 60% na hipertrófica, 60% na CAVD. Então, tem muito o que perder se o coração não for visto, né? Porque, afinal, o fenótipo ainda ganha do genótipo. E ali é o fenótipo anatomopatológico. Mas é isso, a ideia é como Austrália, Estados Unidos, é tornar legislação. Peraí, isso. Só um pouquinho, você podia repetir? Perdão. E até o contrário também, né? De você faz só o teste genético, é o risco de você pegar um gene que é duvidoso se é patogênico ou não. Na verdade, foi um infarto e você não tem a prova da autópsia para cruzar, né? Então, eu acho que o ideal é a gente sempre conseguir casar as duas coisas, tanto a necrópsia molecular quanto o estudo anatômico mesmo, né? Perfeito. Você queria comentar, Cris? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o problema é que, sendo cardiologista e vivendo o dia a dia, é mais fácil de sentir esse desafio e essa curiosidade. Mas o grande população dos médicos, mesmo o legista, é uma pessoa, não, isso é... Mesmo muitas necrópsias são feitas... É muito diferente uma necrópsia feita lá no INCOR, no HC, e uma necrópsia feita em qualquer lugar. Então, eu acho que tem muitos passos que precisa vencer ainda, e eu acho isso. Aí talvez vira informação da Austrália, Inglaterra, esses lugares mais desenvolvidos e com uma população menor, talvez seja mais, mas é óbvio, com certeza seria o ideal de a própria sociedade, tudo, do jeito que tem a campanha de prevenção de morte súbita, massagem, vamos tentar colher o material, o mesmo eletro, o coração, mas realmente é muito complexo. Acho que além da legislação, é uma conscientização da população, porque, na verdade, existe uma pressão dos familiares, até por conta da burocracia que ocorre quando alguém vai a óbito, para, enfim, dar conta do corpo mais brevemente possível. Né? Então, acho que até por isso, eventualmente, alguns colegas acabam atestando o óbito dessa maneira. E acho que acredito eu, que tem que haver uma conscientização. Primeiro, o paciente vai para a verificação de óbito, vê a causa-morte, se não achou nada, aí sim, coleta o sangue para biópsia molecular. Mas isso precisa realmente de uma conscientização, e não é só aqui no Brasil. Na verdade, quando a gente pega a casuística externa, é muito difícil, né? A maioria dos países não faz isso. Mas no SVO, só uma dúvida, no SVO, morte súbita, teste toxicológico é feito, né? Não. Mas Toxicológico, não sim. é. Não, eu acho que o grande... Porque é do jeito... A amostra do teste toxicológico já poderia... Isso a gente não conseguiu vencer essa barreira, Cris, porque a gente vai ter que justificar por legislação que a gente não vai ter o teste toxicológico, porque quando você tem o toxicológico, você tem que ir para IML, porque significa que se você suspeitou. É isso aí. Eu acho que o grande problema, fora dos grandes centros, especialmente fora dos centros universitários, é que a maioria dessas autópsias são feitas por legistas e não por patologistas. Então, para eles interessa se houve crime ou não houve crime. Não houve crime, tchau, acabou, dá o atestado e acabou. Né? Por favor. Eu só queria aguçar mais a discussão. Eu acho que a gente ainda vai crescer mais. Eu estou vendo que a discussão, assim, os testes genéticos é importante, mas a gente tem que ir lá para o fenótipo. Tem que fenotipar para depois genotipar. Essa família, ela não sai da minha cabeça. Ela foi para a verificação do óbito, o atestado do serviço de autópsia foi normal. Então, assim, é uma moça de 40 anos que tinha feito avaliação cardiológica pré-cirúrgica, com eletro normal, eco normal, e o pós-morte foi normal. E a única coisa que eu encontro na família é o teste genético, só que a gente está começando a voltar, mas tem que ter alguma coisa no eletro, mas tem que ter alguma coisa estrutural. Eu quero saber, assim, eu acho que nós ainda temos que ganhar mais força em poder decidir só com o teste genético. Eu acho que isso... Porque a única coisa que essa família tinha era alteração genética. Quem morreu não tinha nada, inclusive na autópsia. Então não tinha nada, mas morreu. Isso...
Mas estaria resolvido se eu tivesse o teste genético dessa moça, mostrando que a mesma alteração tipo Brugada, eu poderia tomar conduta no resto da família? Mesmo sem eletro de Brugada, mesmo sem nenhuma alteração? Assim, tem que olhar para a mutação. Desculpa, que frustrante, mas tem que olhar para a mutação, porque é isso. A gente teve um caso de que para mim, sempre ficou muito borderline para a Brugada, 15, 20 anos de acompanhamento, era uma FV idiopática, a mutação veio em 1372, o único caso de 1372 na literatura era uma FV idiopática. Tipo, naquele momento, assim, isso já faz uns 8 anos, são casos que a gente precisa até rever, porque as nossas ideias vão melhorando ao longo do tempo, mas eu lembro que minha sensação foi assim, esse cara não tem Brugada. Para mim, ele tem uma FV idiopática. Que ele tinha um RS-R' sempre muito miserável. Entendeu? E aí, então, para mim, isso me faz pensar no seu caso. Que, eventualmente, para eventualmente estudar se essa sua mutação não tem mais correlação com uma FV idiopática familiar, que é raríssimo, né? Já é raríssimo. A FV idiopática familiar é raríssimo. E aí, o que você vai fazer se você tiver uma FV idiopática familiar? O que você vai fazer com os outros pacientes? Se tivessem estudos de segregação familiar, mostrando que realmente a tua mutação no SN5A está ligada à FV, eu sentaria com a família para discutir essa necessidade, eventualmente, de uma proteção adicional, sabendo que daqui a 10 anos você pode se arrepender. Mas você já perdeu muita gente dessa família, né? Então também é angustiante. Pré-teste genético era menos angustiante? Não, né? Talvez, do ponto de vista pessoal, para essa família, sim, porque daí quem tem a mutação sabe que tem. Mas aí sim aumenta muito a angústia. Mas as mortes súbitas familiares vão sempre trazer essa angústia eterna, né? Então, tentar buscar o que o fenótipo, que fenótipo que esse genótipo chama. Que realmente esse SN5A é muito genérico. Acho que uma questão importante para a gente levantar, né, se é uma mutação patogênica para a síndrome de Brugada, a expressividade é muito variável, né? O fenótipo varia muito, né, mesmo dentro da mesma família. Então, alguns pacientes vão ter manifestações muito severas, que nem a filha, morte súbita. Eventualmente, a mãe não vai ter nada, vai ficar sintomática. A gente acaba passando por essa angústia, pensando, vou proteger todo mundo com CDI. Na verdade, o CDI também tem as suas complicações, né? Tem um paciente jovem que a gente acabou indicando CDI, porque induziu TV no estudo eletrofisiológico, e ele acabou evoluindo com trombose da jugular. Fez edema cerebral, quase foi para a UTI. Você imagina, é uma complicação raríssima por conta do eletrodo do CDI. Então, acho que o primeiro impulso nosso é querer defender todo mundo, mas tem que lembrar que em mulher, essa manifestação é muito menor, né, em Brugada. Agora, nesse caso, foi justamente uma mulher que faleceu com morte súbita, que gera mais angústia ainda, mas acho que tem que seguir essa família e ver qual vai ser o risco de cada um, tentar estratificar, individualizar com os outros exames complementares, né? É uma situação realmente muito complicada. E no início do ambulatório, a gente via muito isso, né? A gente acabava indicando o CDI porque o familiar teve morte súbita, vocês lembram? A família Aguiar, por exemplo, quando a gente estava, né, como fellow. O que a gente começou, quando o Hélio contou o caso, eu acho que um teste com a coagubalina vai muito bem para... não, óbvio que se o teste for negativo, continua sem a resposta, mas um teste positivo, e aí fazendo estudo eletrofisiológico, se tiver uma indução de FV e parece ser uma família de alto risco, talvez seja e resolve não só o diagnóstico, mas também com a estratificação, porque daí o genótipo vira um fenótipo e já fica estratificado como alto risco, que parece ser o caso dessa família. Mais algum comentário? Porque daí, desculpa, só complementando, é legal que você tem mais dois, talvez
tudo indica que você tenha 3 pessoas. Então, fazer a asmalina nos 3 pode ser... A gente teve um caso, relembrando aqui mais um, que passou 20 dias como FV idiopática até o estudo eletrofisiológico, onde por 15 segundos o Dr. Maurício observou o supra na parede inferior, que hoje está bem descrito, né? Assim, o Brugada não clássico, né? Ou o Brugada tipo 4. Mas o irmão dele, no final das contas, tinha supra na recuperação do teste ergométrico. Um supra clássico de Brugada. E esse paciente que tinha tido parada cardíaca recuperada, a única manifestação dele eletrocardiográfica, durante todo o tempo, com febre, ele não teve Brugada, não teve nada. Mas a asmalina denunciou um suprinho inferior. Então, vão ter essas raridades. E tua família está parecendo muito uma raridade, né? Uma pergunta para o Cristiano. Há algum tempo, durante o estudo eletrofisiológico, a indução de FV era considerada não prognóstica, né? Como é que está isso hoje, quando você já conhece mais sobre genética, mutações, etc.? Continua uma resposta inespecífica, a gente chama de inespecífica, principalmente com S4. E eu lembro que até o Dr. Sousa falava, FV a gente induz em qualquer um, é só deitar aqui, se vai sustentar ou não é diferente, mas induzir FV realmente é uma coisa muito fácil de induzir no estudo eletrofisiológico. Mas diferente, e aí no isquêmico é considerado, qualquer cardiopatia cicatricial, a resposta específica é TV monomórfica sustentada. Às vezes tem aquela pleomórfica, ele começa a pleomórfica mudando o circuito, mas engata no circuito, mas ainda é uma resposta inespecífica, exceto no Brugada. No Brugada a gente vê algumas vezes indução de FV, a gente vê também TV monomórfica, a gente está fazendo a tese da Mirella, é ablação de Brugada. Alguns casos a gente induziu com o catéter em cima da via de saída, parece uma FV local, mas aí a saída é um eletro com TV monomórfica. Então, no Brugada, sim, pode se valorizar, mas nas outras ainda é considerado como resposta inespecífica, não mudou nada. E, pelo contrário, até atualmente, que no passado ia até S4, está cada vez mais desvalorizando o S4, parando no S3, porque a estimulação ventricular programada é o ciclo básico, que é o S1, a gente faz 8 a 10 estimulações com o ciclo básico, pode ser 600, 430, para estabilizar os períodos refratários, e aí insere os extra-estímulos, que é o S2 é um extra-estímulo, S3 e S4, 3 extra-estímulos. Nunca a gente baixa de 200 milissegundos, que acaba também perdendo a especificidade, a resposta, e também não passa de 4, que também acaba perdendo a especificidade. E no Brugada até a gente... No início a gente até estimulava S4, não, vamos considerar, quando surgiu, não, só S3, vamos estimula e vamos ver a resposta, mas agora a gente está cada vez mais parando no S3 mesmo, por questão de especificidade. Mas, voltando à pergunta, é só no Brugada mesmo, FV como resposta positiva. Resposta positiva, perfeito. Comentários? Doutor César? Não? Doutor Chalela, quer falar alguma coisa? Cadê o doutor Chalela? Está aí? Ainda não. Oi? Fala, Nath, por favor. Cristiano, como que ele vê a estratificação de risco de morte súbita na arritmogênica, na cardiomiopatia arritmogênica? Um estudo, né? Isso, pelo estudo. A cardiopatia é a questão. Fazer estudo em paciente assintomático, sem síncope, realmente a gente pode ter respostas que pode ser, não digo inespecíficas, mas não refletidas na clínica. Na cardiomiopatia, na displasia, paciente com cicatriz, uma TV monomórfica tem que sim ser valorizado. Não é fácil induzir TV monomórfica. O paciente tem que ter, sim, o substrato e a meu ver, a gente não costuma fazer estudo eletrofisiológico num paciente assintomático como estratificação de risco. Então, a gente vê muito pouco a resposta, mas, a meu ver, sim, tem que ser valorizado. Mas no paciente com síncope e cardiopatia e cicatriz,
uma TV monomórfica induzida, sim, é uma resposta que tem que ser valorizada, é uma resposta específica. A limitação do estudo eletrofisiológico, tanto na síncope quanto nas outras, é que um estudo negativo não descarta um paciente de alto risco, ele não descarta o diagnóstico, ele estratifica como um risco mais baixo, mas não descarta o diagnóstico, porque depende muito de tônus autonômico, depende também às vezes o catéter não está numa posição adequada e aí o período acaba perdendo a captura alta, então tem todo esse ponto. Mas, sim, eu acho que qualquer TV monomórfica tem que ser valorizada, porque, sim, demonstra um substrato arritmogênico. Você já fez essa indicação primária na cardiopatia arritmogênica, Nath? Não, geralmente a gente tem muitos critérios de risco do ponto de vista clínico, né? Então, a redução da fração de ejeção do VD ou do VE, a presença de TVNS, presença de síncope, carga de fibrose na ressonância, já são critérios clínicos suficientes. Geralmente, a gente, se tem critérios de risco, já vai para uma indicação primária, né? A não ser que o paciente tenha já tido TV, etc., aí já é uma indicação já classe 1 de secundária. Mas, na nova diretriz da ESC 2023, entrou uma indicação nova de estudo eletrofisiológico não só na cardiomiopatia arritmogênica, mas naquela cardiomiopatia de VE não dilatada, que é quando o paciente tem cicatriz no ventrículo esquerdo e não tem um diagnóstico tão específico, que seria se o paciente teve síncope e você não sabe se a síncope é arrítmica, o estudo eletrofisiológico, então, teria um papel também para ajudar na estratificação de risco de morte súbita nessas miocardiopatias. O procedimento invasivo tem um papel bem importante, embora não seja o dia a dia, quando tem a dúvida diagnóstica, que é fazer o mapeamento eletroanatômico. Com o mapeamento eletroanatômico, através dos catéteres, a gente consegue ver se tem cicatriz, tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. E se o mapeamento eletroanatômico mostra a cicatriz, aí fica mais favorável o diagnóstico. Inclusive, tem um trabalho do Pasquale Santangeli, que ele faz nos pacientes a biópsia também, principalmente nos casos de miocardite e displasia de VD, fazer a biópsia guiada pelo mapeamento eletroanatômico aumenta a sensibilidade. Mas também eu não indicaria só para fazer um diagnóstico, fazer um mapeamento eletroanatômico, porque o custo é alto e os convênios não liberam, mas pode ter esse papel na ajuda diagnóstica. Perfeito. Mais algum comentário? Bom, nós já estamos, então, em cima do nosso horário. E, então, se não houver mais comentários da plateia, eu gostaria muito de agradecer a doutora Mirella, doutora Luciana, doutor Cristiano, doutora Natália. Eu acho que foi uma mesa muito produtiva, muito interessante e, enfim, acho que foi muito boa. Muito obrigado a todos pela presença e uma boa noite.